Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, irmã Michele por aqui, mais uma vez trazendo uma breve palavra, rapidamente, vamos meditar em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11, que diz assim: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Depois, no capítulo 2 e no verso 3, um conselho para Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Meus irmãos, todos sabem que esta é a segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Todos sabem que aqui são exortações, são ensinamentos e é maravilhoso, né? Eu particularmente sou apaixonada pelas cartas a Timóteo. Por todas as cartas do apóstolo Paulo, eu sou apaixonada pelas cartas do apóstolo Paulo. Tem ensinamentos tremendos, coisas gloriosas, maravilhosas nas cartas do apóstolo Paulo. Eu amo de paixão. Mas nós vamos meditar rapidamente aqui sobre o ministério e o chamado. Porque muitas pessoas têm a curiosidade, né? Como que é carregar dons de Deus? Como é carregar um chamado de Deus? Como é carregar um ministério, ou seja, ministério espiritual? Não estou falando aqui de uma placa, não, estou falando do ministério espiritual e particular de cada um. Meus irmãos, muitas pessoas às vezes olham para alguém e esta pessoa ela é muito usada por Deus, né? É uma pessoa que Jesus usa muito, carrega muitos dons, muita autoridade de Deus. E nós olhamos e muitas vezes imaturamente, sem saber, sem entender, nós olhamos para aquela pessoa e dizemos assim, ó, eu quero ser igualzinho, eu quero ser usado do mesmo tanto que fulano, eu quero também ter o mesmo dom que fulano, eu quero ser usado na mesma proporção, se não maior. E aí está o nosso grande erro, né? Porque o Senhor, quando chama alguém, Ele sabe exatamente o que Ele vai te dar, como que Ele vai te usar, e cada pessoa é usada de uma maneira particular. O Senhor chamou uns para doutores, outros para apóstolos, outros para pregadores, outros para profetizar, outros para pregar, outros para cantar, outros para evangelizar, outros para curar. Enfim, é uma variedade de ministérios que o Senhor dá a cada um segundo a sua boa vontade. E não cabe a mim querer o ministério do outro. Sabe por quê? Porque cada chamada, cada dom, cada ministério carrega um peso de sofrimento. Todo mundo, se você chamar todo mundo que você vê por aí, que é usado por Deus, que Deus usa, que tem dons, que carrega um chamado, que carrega um ministério particular, uma vida espiritual, pode conversar com ele. Ele já experimentou algumas dores, viu? Ele já experimentou alguns espinhos, ele já experimentou algumas dificuldades. Isso não tem como fugir, não. Uma das principais coisas que quase todo mundo passa, e eu creio que aqueles que estão começando no ministério que ainda não passaram, pode se preparar porque vai passar, é algo chamado calúnia. É algo que dói demais, dói nos ossos, dói a alma, é algo que machuca tremendamente, que leva o ser humano no pó, no raso, mas todos precisam passar. É inevitável, é algo inevitável. Então, meus irmãos, carregar dons, carregar ministério, carregar uma vida espiritual exige preços de renúncias, preços de abandonar o pecado, as práticas do pecado. O que todo mundo faz, eu não posso fazer. Aonde todo mundo vai, eu não posso ir. O que todo mundo fala, eu não posso falar. Todo mundo anda com todo mundo, eu não posso andar. É um ministério particular, é um chamado de Deus e nós temos que ter uma renúncia, nós temos que ter um particular com Deus. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo e nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós entendemos que nós não somos mais todo mundo. Aonde eu ia antigamente, posso ir mais não. Com quem eu andava antigamente, posso mais não. Por quê? Porque nós temos que ter uma vida exclusiva com Deus. E isso causa muitas vezes confusões, dissensões, as pessoas não entendem, as pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender e gera complicações, gera dissensões, mas nós temos que estar sempre separado
para aquele que nos chamou e nos alistou para a boa obra. Meus irmãos, carregar um chamado, carregar um dom, carregar uma vida particular com Deus, uma vida espiritual, exige renúncias, exige preço, e muitas vezes o preço é bem alto, muitas vezes o preço não é barato. Temos que passar por lugares que a gente olha e diz assim, eu nunca gostaria de passar. Temos que passar momentos apertados, momentos difíceis. Aquele que foi chamado para curar, ele experimenta todo tipo de enfermidade, ele passa por enfermidades para aprender. Aquele que foi chamado para libertar, ele vai passar por aperto espiritual, por guerra espiritual, é inevitável. Então, meus irmãos, toda vez que você vê alguém por aí muito usado por Deus, nunca diga, eu quero ser igual a ele, porque você está dizendo, eu quero passar pelo mesmo que ele passou. E acredite, você não quer. Lá no começo do meu ministério, quando eu não conhecia, não entendia, eu via alguém muito usado por Deus e eu dizia, eu quero ser igualzinho, quero ser usada da mesma maneira. Ai, irmãos, misericórdia, né? É só Jesus que nos sustenta e é Ele que nos dá graça e, como disse Paulo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Você que está aí passando por prova, por dificuldade, levanta a tua cabeça. Jesus não vai te deixar neste vento não, tá? É apenas um teste, é apenas uma provação, é apenas uma luta. Vai passar. Você vai cantar o hino da vitória e será mais do que vencedor. Você crê? Digita um amém aí embaixo então e que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.